professor, jurista, advogado, Fernando Fernandes. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, bom dia. Desculpe o atraso, boa tarde. Renato, cadê seu boné, hein, vovó? Você tá com a costelata aí. Cadê seu boné? Brasileiros, ó. E aí? O Brasil dos brasileiros. Como é que tá a costelata aí? Tá indo bem? Tá bem, tá muito bem. Depois eu falo dela com calma. Boa. Legal. Vamos falar de Brasil, então, por enquanto. Só de Brasil, Estados Unidos e a renca toda, né? Agora Itália também. Agora quem sabe, né? Itália será, né? Vamos começar com essa história da Zambelli, Fernando. A gente acabou de sair a ordem do Moraes decretando uma prisão preventiva, bloqueio dos bens, bloqueio às redes sociais, passaporte, bloqueio de salários, bloqueio de veículos, multa diária de 50 mil por postagens e inclusão do nome da Zambelli na lista vermelha da Interpol. Queria que você comentasse essa decisão, se era o que é esperado mesmo num caso desse. O seguinte, tá passando bem a minha imagem aí? Tranquila? Tá Bom, não era de se esperar outra coisa, né? Não era de se esperar outra coisa. Na verdade, o embarcar dela para o exterior, logo após uma condenação do Supremo Tribunal Federal, mesmo antes do trânsito julgado, é um desrespeito à Suprema Corte Brasileira e ao Judiciário brasileiro. Diria até o seguinte, que isso indica o risco que o Bolsonaro sofre se ele provocar o Supremo Tribunal Federal. Porque, veja, o Alexandre de Moraes tem tido toda a paciência do mundo com esses réus. Tá? O acuso de ditador, etc. Mas, quando o Bolsonaro ingressou na Embaixada da Hungria, já poderia ter sido decretada a prisão preventiva dele. Portanto, o que acontece? O que vai acontecer? A Zambelli não tem outra saída, não sei imediatamente se apresentar. Né? Ou ela será presa. A única possibilidade dela não ser presa imediatamente seria que ela tivesse um passaporte europeu e tivesse em algum lugar em relação a isso, mas ainda assim teria uma discussão quando ela obteve passaporte europeu, se ela é nata ou não é nata, etc. Bom, mas o fato é que ela entrou numa situação, uma sinuca de bico, uma situação terrível, né? Porque ela não tem outra saída a não ser se apresentar às autoridades brasileiras. E isso vai prejudicá-la muito nas possibilidades ali na frente de progressão de regime, etc. Porque, né, no momento em que ela se comporta dessa maneira, ela se coloca de maneira ruim em relação a futuros benefícios. Eu diria que, ao mesmo tempo que é fundamental a condenação dela e as consequências que ela está sofrendo, é uma pena para o país que a gente tenha que fazer isso com a gente, quero dizer, nós, povo brasileiro, nós, judiciário brasileiro, com um deputado federal, porque demonstra uma falta de amadurecimento democrático deste tipo de representante eleito. Desde o comportamento dela correndo com uma arma em punho na rua desnecessariamente, a condenação justa dela e o comportamento que seja exemplo para que os demais não façam. Ela disse que ela tem passaporte italiano, né? Por isso que ela... Aí até ontem ela tinha dito, estou na Europa, só que ela gravou um vídeo, inclusive que eu queria perguntar, já passo para você, Rovai, onde ela fala, e mais uma, que a PGR tinha pedido essa prisão preventiva, e ela fala, mais uma medida inconstitucional, porque deputado federal não pode ser preso. Ela falou isso. Na verdade é o seguinte,
O deputado federal, a partir da diplomação, certo? Há uma vedação constitucional realmente de prisão preventiva. Há uma vedação constitucional. Só que ela foi condenada definitivamente no Supremo Tribunal Federal. E o que acontece que o Supremo tem tratado através dos anos? Através dos anos, não só neste momento do Alexandre de Moraes, etc. tal, o Supremo Tribunal Federal tem criado uma balança das prerrogativas dos deputados. Ou seja, por exemplo, o deputado federal tem imunidade parlamentar. Correto? Muito bem. Então, o deputado federal pode falar qualquer coisa e ser imune. Através dos anos, o Supremo Tribunal falou não pode. Essa imunidade é exclusiva em relação ao seu comportamento como deputado federal, para manifestar suas ideias. Portanto, quando o deputado extrapola dessa imunidade para achincalhar, cometer crime, etc., tal, essa imunidade não serve. Veja, o mesmo o Supremo Tribunal Federal entende em relação a isso. Ou seja, o deputado federal ele não pode ter decreto de prisão preventiva após a diplomação, entende o Supremo, em relação a seus atos como deputado. Mas sacar uma arma e andar na rua constrangendo os outros não é papel de deputado. Correto? Ele não tem imunidade para fazer isso. Da mesma maneira que o Supremo entende que a prisão preventiva ela não pode ser decretada em relação aos atos do mandato, mas ela foi condenada por um crime comum, o porte ilegal de arma. Por invasão aos sistemas do CNJ, né? Que é essa condenação. A perseguição está 5-3. Ela vai ser condenada também a mais 5 anos, né? Que é o que. Mas ainda não saiu a condenação. No caso dessa invasão do CNJ, que ela contratou o hacker, né? O Walter Delgatti, para fazer inserção de documentos falsos, um mandado de prisão, né? O Moraes, assinado pelo próprio Moraes, né? Tipo, no sistema do CNJ. Ela seria 10 anos de condenação, né? Então, assim, a condenação, ela pode ser presa preventivamente, mesmo sendo deputada. Isso que você está dizendo. Exato. Por quê? Porque este ato, o deputado não tem a imunidade para poder invadir um sistema público e alterar dados ali. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entende que não há imunidade parlamentar e também essa imunidade em relação ao decreto de prisão preventiva não a serve. E o seguinte, sabe o que vai acontecer? Se ela tivesse no Brasil, não teria decreto de prisão e o Congresso Nacional não vai socorrer alguém que teve um comportamento desse. Porque todos esses atos, veja, todos esses atos são feitos para garantir a independência do legislativo. No momento que a própria Casa Legislativa não socorre o deputado, por quê? Porque ele não está em comportamento que seja de deputado, ele está entregue aos leões do Supremo Tribunal Federal. E é isso que vai acontecer, né? Se ela tivesse, evidentemente, se houvesse um decreto de prisão preventiva contra um deputado que tivesse no exercício regular do seu mandato pelos seus atos e atividades como deputado, o Supremo Tribunal Federal não faria. Se alguém fizesse, o Supremo revogaria e a Casa Legislativa iria reagir, né? O que não é o caso. Eles têm uma compreensão do direito muito rasa, né? E confunde, né, a população que acha, né? É o objetivo, né?
E a situação do Bolsonaro, Fernando, mudou alguma coisa desde as últimas vezes que a gente conversou? Qual que sua avaliação continua a mesma? Eu tô rindo porque o meu pai, que deixou o mundo terreno há 3 anos, tinha um irmão mais velho chamado José Tristão Fernandes. E ele tinha uma frase muito engraçada, né? Que o meu pai, de esquerda, comuna, etc. Tal, e um irmão mais velho, um cara de direita, mas muito inteligente, e se davam muito bem. E aí ele dizia assim: essa burguesia, e aí vem a frase, para responder a situação do Bolsonaro, encagafilática, sifilítica, gonorrégica e agora idética. Entendeu? A frase é ótima. Encagafilática, sifilítica, gonorrégica e agora idética. Ou seja, é uma piada, mas sim, a situação do Bolsonaro está de mal a pior. Porque é o seguinte, veja, o processo do Bolsonaro chegou à fase final. Quando se diz que o Supremo vai começar os interrogatórios, leia-se, acabou o processo. O último ato do processo penal hoje é o interrogatório do réu. A partir do interrogatório do réu, qual é o ato seguinte? Alegações finais, sentença. Então, o que vai acontecer? O processo está chegando à fase em que vai haver o julgamento definitivo. E julgamento definitivo, neste caso, tem 99,9% de chance de condenação. Porque as provas contra o pessoal do Bolsonaro são muito contundentes. Não é porque o Moraes está perseguindo o Bolsonaro, tadinho, e os bolsonaristas, e o Supremo Tribunal Federal, um bando de ditadores, o Brasil. Não, é simples. E esse caso todo pode ser resumido da seguinte maneira. Além das provas técnicas absurdas, né, de contundentes, que são os telefonemas, as mensagens, né, documentos apreendidos em computadores da Presidência da República com plano golpista dentro do gabinete do Bolsonaro, no partido dele, e tudo isso já seria suficiente. Quando o Supremo Tribunal Federal promoveu a Polícia Federal, e agora na fase de conhecimento, vamos dizer, do processo, o depoimento de 2 ex-comandantes das Forças Armadas. Um está denunciado, que é o da Aeronáutica, não, desculpe, quem está denunciado é o da Marinha, né? O da Aeronáutica e do Exército prestaram depoimento e disseram que o Bolsonaro chamou os 6 representantes e propôs o golpe. Acabou. Porque, veja, é insuspeito que as Forças Armadas são anti-Lula, anti-PT. Certo? Eles foram comandantes das Forças Armadas do governo Bolsonaro. E o seguinte, apesar de serem anti-Lula, anti-PT, esses 2 representantes, 2 comandantes de Forças Armadas, eles não colocaram as instituições dentro do plano golpista. Acabou. Não há saída, porque esses depoimentos colocaram o Bolsonaro na cena do crime. Está liquidado. Não há como. Só um meteoro caindo no planeta Terra em cima do Supremo Tribunal Federal e falando isso, daqui a pouco os bolsonaristas vão colocar um telefone na cabeça assim, ó, e vão falar, extraterrestres, mandem um meteoro para cair em cima do Supremo Tribunal Federal, correto? Agora, já que o Rovai entrou sem boné, eu vou ficar assim, olha lá, ó. Dá uma olhada aí embaixo. Isso aqui é uma conexão com o mundo extraterreno. Isso é para contar. É para extraterrestres. Porque não há saída. É o seguinte, o Bolsonaro, comandante da Marinha,
e todos os réus estão condenados. Estão condenados. E antes do fim do ano, serão recolhidos à prisão. Isso vai ocorrer. E o seguinte, mas aí o Brasil vai parar. O Brasil, as pessoas vão... Não vai nada. Não vai parar nada. Se o Lula, que é o maior líder político da América Latina, certo? Foi preso, sequestrado, o Brasil não parou. Se eles não conseguiram fechar estradas e etc., quando ela está presidente da República, o Brasil não parou, então é o seguinte, não vai parar nada, vai para o Chilindró, certo? Vai para o Chilindró. E ano que vem nós teremos eleição com o Bolsonaro preso. O Cacai tem dito que até setembro os julgamentos já vai ter ocorrido. Você acredita que também até setembro já vai ter tido essas... Eu não gostaria de cravar o setembro do meu aniversário sobre isso, certo? Mas o seguinte, eu colocaria que até o fim do ano nós teremos a conclusão desse processo e a prisão do Bolsonaro e os demais réus. Isso que vai ocorrer. Você não tem a dúvida disso. Tem que lembrar que julho para o judiciário, certo? Então, você tem o início do julgamento, provavelmente, em agosto, e aí você tem, naturalmente, o desdobramento disso aí, agosto, setembro, entendeu? E um pouquinho depois, aí você tem embargos e tal, e, ao final, uma preparação de uma sala de Estado maior. Só que tem um problema também, né? Sala de Estado maior... que nem foi o Lula, né? Mas aí que eu ia te dizer, ainda tem um detalhe que é preciso examinar, porque ele tem direito de sala de Estado maior até o trânsito em julgado, né? Se transitar em julgado, eu preciso analisar se ele vai ficar em sala de Estado maior ou se ele vai... Tem esse detalhe, porque o do presidente Lula ele foi preso após a segunda instância, né? Que teve aquela discussão. Mas agora ele não vai ser preso, gente. Vai ter... Ele vai... O Bolsonaro vai fugir. O que acontece é o seguinte, veja, Rovai. Primeiro, não sei se ele vai conseguir fugir. Porque a Polícia Federal já está de olho nele. A Polícia Federal não é boba. Mas eu fico me perguntando o que é melhor, se ele ser preso ou ele sair do Brasil covardemente. Isso vamos deixar o destino resolver. Eu lembro lá na Venezuela, eu fui entrevistar o golpista, né, o Pedro Carmona Stanga, que deu tentativa de golpe no Chaves naquele 11 de abril de 2001 até 2014. Eu entrei no apartamento e entrei com o fotógrafo foi entrar e eles barraram o fotógrafo. E a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, eu levei uma máquina no bolso. Né? E aí, enquanto eles vasculhavam o fotógrafo, você não pode entrar com a máquina. Eu fui entrando e levei a máquina comigo, a máquina 2. Você fala, porra, mó drible, tranquilo. De repente, o Carmona Stanga fugiu. Quer dizer, o Chaves colocou um esquema de segurança ali para ele fugir, para não dar dor de cabeça, para não ficar preso, que ele estava em prisão domiciliar, né, o Pedro Carmona. Eu não sei até onde isso não é um livramento, né? Porque o cara vai para o exterior e aí você não tem que ficar, olha, o cara está doente, o cara está com dor de cabeça, tem que tirar da cadeia, precisa de relaxar, que nem o Collor. O Collor está preso, mas está em Alagoas, num apartamento de 1.000 metros quadrados, vivendo um vidão tranquilo, fumando charuto e tomando vinho dos bons. O que acontece é o seguinte, eu também não sei, vamos deixar, não adianta a gente ficar elucubrando, porque acho que a grande coisa importante é o seguinte,
eu tenho repetido muitas vezes em entrevistas que nós precisamos da direita. Nós precisamos que a direita exista, um anti-PT exista e uma oposição exista. Fora do bolsonarismo de extrema-direita golpista. Portanto, o momento em que começa a haver essa depuração da condenação do Bolsonaro, dos golpistas, da Zambelli e etc., o que vai acontecer é que a direita terá que se reestruturar. Terá que começar a eleger novos líderes. Que saudade dá do Dória. Que saudade dá, né, do Fernando Henrique, muito melhor que o Dória. Não tem nem comparação. Do PSDB, do Aécio Neves, nesse momento. Você veja, olha, então eu quero dizer o seguinte, nós precisamos fazer com que a direita se reconstrua fora desses golpistas, fora da extrema-direita, fora dessa nova realidade do ódio e etc. Porque, para que o país tenha de volta uma direita razoável, que nós discordamos, mas que possa debater. Porque nós não vamos achar que o seguinte, que o governo de esquerda, esse governo não é nem de esquerda, né? Esse governo é uma frente. Nós temos, inclusive, o vice-presidente da República é de direita. O Alckmin é de direita. Eu tenho brincado também que seria ótimo que o Alckmin voltasse à oposição e conseguisse ele liderar uma oposição. Você vê que é outra coisa. Mas é o seguinte, o fato é, uma hora vai haver uma mudança de governo novamente. Não agora. O Lula vai se eleger de novo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a mais 4 anos, mais 8 anos. Então, nós precisamos rezar, entre aspas, rezar para que a direita se reconstrua fora da extrema-direita. E que a gente consiga ter uma oposição hoje que seja republicana, em que pede ser de direita, contra o trabalhador, a favor do agro, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas é o seguinte, que se reconstrua mais próximo à democracia. Né? Isso é fundamental, porque o que eles fizeram não foi uma direita, foi uma extrema-direita golpista. E isso é que precisa acabar. Então, nós precisamos incentivar os líderes de direita que sejam fora dessa raiz. E eu tenho dito mais, os líderes de direita brasileiros estão acompanhando um defunto, já sabendo do enterro dele. Quase urubus esperando ele ser enterrado. Não querem entrar em conflito com o Bolsonaro para não perder o eleitorado Bolsonaro. Só que os 30% do meio da população vão se afastar cada vez mais dessa extrema-direita. E isso vai haver uma depuração. E tomara que isso tudo faça com que esse 30% diminua lá com seus 20, 10, e eles vão sendo esquecidos. Isso é que vai acontecer. Fernando, eu queria te perguntar também sobre essa questão do ex-juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, que já tem agora, saiu essa notícia, né, que já tem a maioria para a punição dele com aposentadoria compulsória. Prêmio, né? Pena máxima, né? Um prêmio, né? Um prêmio. Um prêmio, né? Prêmio. O que acontece é o seguinte, o Flávio Dino tem toda a razão da inconstitucionalidade disso. Isso é um absurdo, né? O cara ser punido com a aposentadoria é um prêmio, não é uma punição. Lastimável isso. Mas, ao mesmo tempo, demonstra como está se depurando também, né? Porque, veja, está mostrando que, apesar de tudo que esses caras fizeram, desse estamento terrível que fizeram, nós estamos voltando aos poucos ao prumo do caminho de uma estabilização democrática. O Lula já está na presidência da República, esses golpistas também. Ele é um golpista. Golpista pior do que os outros, inclusive, porque ele se utilizou do seu poder para fraudulentamente perseguir as pessoas, entendeu? E atacaram também, como o Moro
a democracia, tentando perseguir pessoas, inclusive sequestrando a República. Ele é um franchising da Lava Jato. Tem algumas perguntas aqui. A Andréa Cristina, 2026, Bozo preso e o pior do golpismo nas eleições? Não, está errada. É 25. 2025, é. É que no ano que vem, nas eleições, ele vai estar preso. Vai ser preso agora, ele vai continuar preso. Mesmo se for domiciliar, vai estar preso, pode ser. Não acho que ele vai para domiciliar, não, ele vai para a cadeia mesmo. É cana. É cana, né? Chupa que a cana é doce. E a Almeri Espíndola de Souza, ela pergunta, como vocês entendem que é a compreensão desse pessoal da direita? Será que eles acham que podem cometer estes crimes e nada lhes acontecerá? Eu diria o seguinte, eu diria que não é a direita, é a extrema-direita golpista. Né? Porque, vou repetir, nós precisamos fazer com que essa direita se reorganize. E evitar que novas tentativas golpistas ocorram, né, Fernando? Isso. Né? E o psicólogo André pergunta, a fuga da Zamba acarretará um aumento de pena? Na verdade, você falou que vai prejudicar a progressão, né? Isso, não aumento de pena não. O que vai acontecer é que, tendo em vista a prisão preventiva, ela não vai poder, quando chegar a oportunidade, que vai demorar, pedir progressão de regime, pedir tal, porque é uma pessoa que fugiu. E mesmo ela indo para a Itália, você falou que essa questão, se ela é cidadã nata ou não, ela pode ser extraditada, ou se ela estiver nos Estados Unidos, ou ela... O Cacciola acabou não sendo extraditado, né? Ele foi pego em Mônaco, não foi pego na Itália. Eu estava lendo ontem, eu lembrava que ele tinha sido preso, mas fui ver, ele foi para Mônaco e foi preso em Mônaco. Já o Pisolato foi, inclusive pelo governo petista da Dilma, Então, que mandou mas é preciso entender o seguinte: quando a pessoa teve a nacionalidade lá fora definida, certo? Porque como a Europa entende isso, né? Eles fazem uma diferenciação. Eu não sou especialista na questão europeia, tá? Mas eles fazem uma diferenciação, primeiro, se é nato ou não nato. Porque, para a legislação deles, por exemplo, se você é neto, é considerado nato. Se você conseguiu porque é descendente, não é nato. Então, eles têm uma diferenciação disso. E segundo, se essa naturalidade nacionalidade, né, foi anterior ou posterior ao crime. Então, a gente não sabe quando ela obteve esse passaporte para concluir isso. É possível que ela tenha conseguido recentemente, né? Deve ter aproveitado, já visto que a situação ia ficar ruim. Mais alguma pergunta para o Fernando? Tem uma que eu não perguntei, que eu queria ouvir o Fernando também sobre, essa articulação do deputado Eduardo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes. Queria também seus comentários sobre isso. Você acha que é uma coação do curso do processo? O que pode acontecer? Ele está arriscando a prisão preventiva do pai, porque o pai disse que estaria ajudando ele lá fora, né? E evidente, é uma continuidade golpista. Eles não param. É preciso esclarecer o seguinte: eles não estão sendo julgados em razão do dia 8 de janeiro. Não é essa a acusação. Eles estão sendo acusados pela tentativa do golpe, que começou e teve várias ações enquanto o Bolsonaro era presidente da República. Entendeu? E dia 8 foi a continuidade golpista. Porque se fosse pelo dia 8, não estaria no Supremo, porque não era presidente da República. Certo? Está no Supremo porque tivemos tentativa de bomba, um caminhão-tanque no aeroporto, acampamentos com pedido de golpe, plano golpista durante a eleição. Então, tem tudo realizado durante a presidência da República.
E dia 8 é um dos atos negativos de golpe. Só que eu tenho dito, dia 8 não começou no dia 8 e não terminou no dia 8. Portanto, há uma continuidade golpista. O que ele está fazendo lá fora é uma continuidade dos planos contra a democracia brasileira. Se eles não pararem, eles vão sentir as consequências até que parem. Há o Pierre Legendre, psicanalista, né, falava da figura parental do Estado. Ou seja, quando o cara não tem o pai em casa para dar limite, o Estado tem que fazer a figura do pai, através da repressão e cadeia. Quando o cara não consegue entender que ele tem que parar, o Estado vai ter que fazê-lo parar. E isso é que vai acontecer. Se eles não pararem, o filho vai acabar, em vez de visitar o pai na cadeia, vai acabar convivendo com ele lá, né? Ele está fazendo isso para ser o candidato, né? A gente acabou de passar um vídeo dele aqui, Fernando, onde ele fala: um Bolsonaro vai te derrotar ano que vem, Lula. Um Bolsonaro não significa que seja o pai, mas antes eles falavam o Jair, né? Agora é um Bolsonaro. Eu acho o seguinte, vai acabar se tornando inelegível. Eu imagino que isso pode vir a acontecer mesmo. Vai sobrar o Flávio. Não, e ou assim, ninguém, né? E aí eles vão ficar com esse discurso, ditadura judicial, perseguição. Mas aí eles não conseguem, eles não vão conseguir passar dos 30%. Entendeu? Vão deixar de ser risco. Isso, pessoal. É isso aí, meu amigo. Eu queria agradecer muitíssimo, Fernando. Deixa eu só te falar que enquanto a gente está conversando, o Leandro Chemali, que trabalha com produção de eventos, mandou uma foto aqui, eu não consegui cortar, de uma como é que é? Prime Rib, da costelata, da costela bovina, 400 gramas, artesanal, sem adição de conservante, já pronto, só precisa aquecer. Quer dizer que ele comprou na feira de supermercados, da APA, né? Da APA. Manda foto. Isso! A costelata teve lá um estande. Eu não sou o primeiro advogado criminalista que passa a ter negócios assim. Cacai teve um restaurante. Tem ainda. A diferença é que eu não fiz um restaurante, eu fiz uma indústria. Né? É louco. Você é louco, né? Aqui, a fotinha do Leandro. Eu estou esperando vocês, muito legal, isso aí mesmo. Eu estou esperando vocês de novo no Rio de Janeiro, hein? Vamos marcar. Quando a gente for, a gente avisa, assim. Eu estou para ir, estou precisando ir, inclusive. Tenho umas reuniões aí que eu preciso fazer, mas vai ficar para depois de julho. Avisa antes, tá bom? Avisaremos. Fechou. Obrigada. Abraço. Um beijo. Tchau, tchau.